Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do VDC Cast. Meu nome é Ellen Wang e com muito orgulho estou aqui recebendo hoje uma pessoa muito querida, uma pessoa que vem contar aqui a sua história real, com resultados reais, que é isso que a gente conta para vocês aqui no VDC Cast. E hoje nós vamos receber minha querida amiga Giane Torpe. Muito bem-vinda! Muito Obrigada. bem-vinda. O palco aqui é seu. Hoje a gente quer saber a história, a sua jornada na área de consultoria financeira, como que isso impactou a sua vida e quais são os planos para os próximos tempos, né? Então, seja muito bem-vinda. Apresente-se aí para nós. Obrigada. É um prazer estar aqui. Fiquei bem nervosa quando me convidaram, mas é uma honra fazer parte desse time maravilhoso. E estou aqui, eu sou do Colorado, gente, vir para cá, assim, está sendo quente. Que coisa boa, que coisa boa. Para quem não sabe, a sede da nossa empresa também é no Colorado, né? Da nossa companhia que a gente representa. Que legal ter você aqui com a gente. E quando eu escuto Colorado, eu falo, nossa, uau, como o nosso trabalho tem quebrado fronteiras, né? Realmente, de cada limite a gente vem superando e chegando cada vez mais longe. Sim. E a nossa meta realmente é onde tiver um brasileiro imigrante aqui nos Estados Unidos, nós vamos chegar com educação financeira, com produtos financeiros que possam suprir, né, e criar a prosperidade de vida que essa pessoa veio buscar quando deixou o país dela lá atrás. Sim, faz toda a diferença, né? E que legal saber que a gente está chegando ali no Colorado. E, em especial, eu fico feliz quando eu vejo o nosso time de mulheres crescendo. Isso me dá um orgulho extra. Eu fico muito feliz. Essa carreira, você sente que ela é uma carreira feita para mulheres? Com certeza, porque eu acho que a mulher por si só, ela cuida, né? Então, essa carreira é para cuidar do outro, né? A gente faz a diferença por sermos mulheres e pelo cuidado também com o outro. Eu fico muito feliz de fazer parte de um time que, tipo, eu entrei pelo fato da Carlinha, né, da Carla Marinho, a minha upline, ter me convidado para fazer parte dessa carreira para eu começar o meu business, né? E eu estava meio que perdida. Eu estava pedindo um direcionamento a Deus, primeiramente, para falar assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa que eu vá impactar os outros. Porque no Brasil eu já trabalhava com entretenimento, sempre trabalhei com pessoas, né? E eu pedi muito, muito de verdade a Deus um direcionamento com relação a isso. E caiu não como uma luva, mas caiu no meu colo e eu agarrei com unhas e dentes, assim, para que eu vi possibilidade de fazer a diferença, não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas. Que legal, que legal. Aproveita e conta para nós, então, como foi a sua transição para essa carreira, quanto tempo você está nos Estados Unidos e o que você fazia antes, né? Então, tá bom, vamos lá. Eu sou baiana, eu sou bairoca, eu sou soteropolitana, eu sou de Salvador, mas eu vivi 19 anos no Rio de Janeiro e eu sempre trabalhei com produção, com teatro, com voice-over, né, que aqui no caso no Brasil é dublagem. E eu vim para cá, para os Estados Unidos, em 2019, finalzinho de 2019, novembro de 2019. E eu não tinha intuito de ficar aqui, né? Eu tinha passagem de novembro até maio. Eu vim com o intuito de estudar inglês e tal, de desbravar. Eu nunca fui de me prender a lugar nenhum, né? E acabou que em março a pandemia explodiu e eu me vi tendo que decidir se eu ia ficar aqui ou se eu ia voltar para o Brasil. Como na parte de entretenimento foi a primeira parte a fechar, né, a parar, e a última a voltar, eu pensei, não, é um sinal, de repente, de Deus que eu tenho que ficar aqui. E eu acabei fazendo máscaras para vender, para poder me reinventar. Eu não sabia costurar e acabei tendo que aprender. Tive 2 dias com uma amiga minha que foi maravilhosa na minha caminhada aqui nos Estados Unidos. E comecei a vender máscaras, né? Eu costurava e eu também vendia, fazia a propaganda nos lugares e tal. Mas depois disso tudo, eu encontrei meu marido, né? E a gente se casou e tal, e tudo se transformou.
né? Uhum. Eu acabei, quando eu consegui o meu work permit, eu falei assim, eu tenho que dar uns passinhos para trás, porque eu cuidava de 2 crianças maravilhosas, que eu tenho uma amizade enorme pela família até hoje. E eu falei assim, eu tenho que dar uns passinhos para trás para poder eu melhorar o meu inglês, porque eu preciso fazer a diferença aqui nos Estados Unidos. E eu comecei a trabalhar no laboratório. Eu separava o serum e o plasma do sangue. E olha que eu nunca imaginei fazer isso. Uau. A gente aqui meio que se transforma, né? E eu falei assim, eu me programei para ficar 1 ano lá. Eu fiquei quase 2 anos. E então a Carlinha apareceu para mim por volta de setembro, outubro, novembro. Novembro eu comecei a estudar. Finalzinho de novembro eu comecei a estudar para tirar a licença. Eu conheci um pouco dessa carreira e eu falei assim, não, essa carreira vai ser a minha carreira. Eu espero que seja a minha última carreira, o meu último business. E eu me joguei de cabeça, assim. Estudei por volta de umas 3 semanas. E só passei de terceira na prova, porque eu sou um pouco ansiosa. Eu fiz a primeira prova sem terminar o quiz. Aham. Então, aí eu acabei fazendo quase 70%, mas não cheguei até lá. Fiz a segunda vez, depois eu fiz a terceira, aí eu passei. E eu não desisti. Eu Olha só. nunca tive vontade de desistir. E assim eu comecei. Dezembro, foi em dezembro. Olha só. E olha, a gente tá agora em junho, né? Filmando, gravando aqui. E olha só o resultado que você já teve, né? A gente teve o prazer de ver você recebendo a sua Blue Jacket. Para quem não sabe, a Blue Jacket é a primeira jaqueta que a gente tem essa simbologia dentro da nossa empresa, né? A primeira jaqueta que você recebe quando você alcança o nível de vice-presidência, né? E quer dizer que você fez valores expressivos já de produção dentro da nossa companhia. Então, que legal, foi muito bom te ver ali. E você falou, essa é a última carreira, a última empresa que eu vou ter na minha vida, vou trabalhar na minha vida. E eu me sinto exatamente dessa maneira. Há um mês atrás, mais ou menos, eu conversei com uma pessoa e era uma pessoa que eu já tinha tido uma conversa lá atrás. E ele falou assim pra mim, Ellen, nossa, que bom te rever. Nossa, eu até lembrei de você, porque eu até queria fazer o plano, né? Que eu conversei com você lá atrás, mas eu não sabia mais se você estava trabalhando com isso ou não. Eu falei, olha, a meu respeito, saiba o seguinte. Eu sempre, para sempre, estarei aqui no mesmo lugar. Estarei fazendo esse mesmo trabalho. Claro, alcançando números cada vez maiores, né? Sim. Que é sempre o nosso objetivo, mas eu estarei sempre aqui. Porque hoje eu também descobri aqui o meu propósito de vida, sabe? Quando eu mudei aqui do Brasil para cá, aqui para os Estados Unidos, eu demorei um tempo também para me reencontrar profissionalmente. E me reencontrar profissionalmente validou tudo que eu fiz, sabe? Porque enquanto eu estava... E eu nem tive trabalhos ruins aqui, graças a Deus. Assim, eu não precisei ir para o subemprego, nem esse tipo de coisa. Mas eu fui trabalhar no retail de luxo, né? No varejo de luxo aqui nos Estados Unidos, que era a minha área lá no Brasil. Eu era joalheira no Brasil. E eu fui trabalhar nessa área aqui. E apesar de ser uma área bem legal, uma área que tem o seu glamour e tudo mais, eu falei, ainda não é isso. Eu não saí do meu país e deixei tudo o que eu deixei, o que eu já tinha construído, o que eu vinha construindo, para isso exatamente. Eu Exato. ainda não encontrei a pista. Mas uma vez que eu encontrei a pista, hoje eu me sinto tão realizada no que eu faço. Me sinto realizada porque eu pude não só alcançar os meus sonhos financeiros, mas sonhar coisas que eu jamais imaginei. Eu superei os meus sonhos. E eu acho que o fato de... Eu coloquei limite, sabe? Eu coloquei limite de onde eu poderia chegar. E aqui, na América e dentro dessa empresa, eu tive um grande desenvolvimento pessoal. Então, eu voltei a sonhar sonhos ainda maiores para mim. Dentro dessa empresa, eu encontrei a possibilidade de realmente ter a flexibilidade de ser mãe, que é uma coisa que eu amo as minhas filhas, eu faço questão de buscá-las na escola todos os dias, de ter um tempo com elas, sabe, de ver elas crescendo, de ver elas trabalhando, de que elas me vejam trabalhando. Eu faço muita questão disso, porque eu acredito que as mulheres, elas têm sim o seu papel na sociedade, trabalhando, produzindo, sabe? Então eu gosto que elas me vejam trabalhando, então aliei
liberdade financeira, a minha liberdade de tempo hoje para poder ser mãe. E a liberdade da gente trabalhar da onde quiser, né? Ser dono da nossa própria agenda. Sim. Que também era uma coisa que eu desejava muito, né? De não ter que receber o meu schedule todas as semanas para falar presa. que dia que eu posso, que dia eu não posso. E desenvolver a minha alma empreendedora. Eu achei um espaço em que eu pudesse desenvolver isso dentro de mim. Então, hoje eu sou muito realizada onde eu estou. Né? E hoje eu gosto muito assim de conversar com outras mulheres que também nessa carreira, porque isso também acho que vai fazer muito sentido para você, né? Total. Eu acho que a virada de chave que deu, assim, na minha vida, de tipo, não ficar presa a um local, foi em 2024, no comecinho de 2024, quando eu tive um aborto espontâneo. Porque eu ainda estamos trabalhando para poder, né, a coisa acontecer. Mas, e foi uma bola de neve, assim, eu falei assim, gente, não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter uma qualidade de vida e para fazer a coisa acontecer, né? Tipo, essa carreira, um exemplo, eu fui para um cruzeiro, que eu ganhei um cruzeiro, com um time maravilhoso, com um Dream Team. Uau! Foi maravilhoso. Então, foi assim, eu vim para um cruzeiro, voltei para o Colorado, depois eu vim de novo para a Flórida para participar de uma convenção que eu acho que, se eu não me engano, 70% eram de mulheres no evento. E ainda estou aqui, a gente teve a possibilidade de ter uma conexão enorme dentro de uma mansão. E agora eu estou aqui num podcast especial. Olha a liberdade. Ontem eu trabalhei de onde eu estivesse. Assim, eu posso trabalhar de onde eu estou. Então, essa liberdade é fora do comum, né? Faz Legal. total diferença. Jane, nesses 6 meses que você está nessa carreira, me conta um momento marcante. Algo assim, não só pode ser alguma realização financeira, mas algo que tocou seu coração aí nesses últimos 6 meses. Eu tenho uma amiga que ela confiou em mim. Eu a convidei para fazer parte da reunião. Foi logo no comecinho, foi lá em dezembro. E ela sempre tinha falado que ela tinha um dinheirinho guardado dela, mas ela não sabia aonde colocar esse dinheiro. E eu convidei ela, falei assim, eu tenho o produto especial para você, mas eu preciso que você me dê um voto de confiança e venha para a reunião fazer parte com a gente. Quando a gente fechou o produto dela, né, a apólice dela, ela parou e falou assim, Giane, a gente meio que chorou juntas e tal. Muito obrigada por isso, porque eu sempre busquei um planejamento para mim. Por mais que eu seja nova, mas eu sempre busquei, eu não sabia para onde ir aqui. Porque às vezes a gente fica perdida mesmo. E ela falou assim, muito obrigada. Agora eu vou espalhar para todo mundo que isso é possível. Então, assim, isso foi muito gratificante. Não pelo fato do dinheiro, mas e sim por eu ter a possibilidade de auxiliar uma outra pessoa. Tem uma frase que um colega nosso, ele fala, talvez nós sejamos a pessoa mais importante da vida de uma pessoa, no momento mais difícil que ela vai passar, ou talvez no momento mais feliz, quando finalmente ela puder pendurar chuteiras, né? Como a gente fala, e viver de renda. Sim. Então, olha só, né? Que missão de vida nós sermos as pessoas mais importantes na vida de alguém. Porque nós estamos nisso, né? No business de mudar vidas. É isso. Quanto mais a gente impacta a vida de outras pessoas, a nossa vida vai mudando. Sim. Né? Isso é muito lindo. Esse é o verdadeiro ciclo do bem que a gente tem vivido, né? Sim, sim. E é uma carreira que você pode começar part-time, né? Eu comecei part-time, só que eu estava sentindo que, nossa, tá dando certo, tá dando certo. E aí eu decidi sair do meu trabalho fixo. Foi no dia 17 de janeiro que eu decidi trabalhar full-time nessa indústria. E eu não me arrependo de forma alguma. Eu venho crescendo, eu tenho muito que aprender, mas eu sempre vou querer oferecer o melhor, né? E aqui a gente não está sozinho. A gente tem uma base que a gente consegue ter confiança cada dia mais. A gente tem os cafés, né, da manhã, que são trocas. Então, assim, é uma carreira que você não está sozinho. Então, a gente se sente realmente abraçado. Então, os treinamentos fizeram a diferença Total. nessa caminhada.
Total. Eu comecei de uma forma e agora eu me sinto completamente diferente. Eu tenho mais confiança de falar sobre o produto e eu acredito que as pessoas conseguem ver nos meus olhos um brilho no olhar quando eu falo sobre o produto. Porque, de novo, não é somente com relação a dinheiro, mas a gente trabalha com pessoas e a gente está salvando vidas, né? É protegendo vidas. Então, assim, é muito gratificante. Não tem, tipo, palavras para... Tipo, tem os médicos que eles curam, né? E a gente É um protege. médico das finanças. Exato, exato. É isso mesmo. Que legal, que legal. Muito bom a gente ter esse papel tão importante, né? Tão marcante na vida das pessoas. Sim. E que Sim. legal. E qual é o plano agora? Qual que é o seu próximo objetivo? Qual que é a próxima meta? Antes disso, eu vou dar só um spoiler Ai, do que meu eu acho, Deus. do que eu acho que vai acontecer, tá? Uhum. Eu vou falar um pouco do que aconteceu na nossa vida. Esse marco que você acabou de alcançar, essa primeira promoção, quando você entra nesse time dos VPs, né, dos vice-presidentes da empresa, eu acho que isso é um marco muito importante, talvez o mais importante da sua carreira. Porque essa primeira caminhada, ela marca todo o seu período de aprendizagem. Agora eu posso afirmar para você que você é uma agente madura. E uma vez que você é uma agente madura, tudo que você fez para trás só serviu de aprendizado e a partir de agora os seus resultados vêm muito mais rápido. Muito mais rápido. Dado que você vai agora colocar o pé no acelerador, qual que é o plano da Giane hoje como consultora financeira, como agente financeira, dentro dessa indústria gigante que a gente faz parte? Então, eu quero trazer o máximo de pessoas para fazer parte desse time que vem crescendo e crescendo, mas o meu foco é receber a minha jaqueta preta, Muito bom. né, que é o último patamar, né, da parte de comissionamento, e eu quero montar a minha agência de 1 milhão. Eu Legal. Eu ainda estou caminhando para isso, mas eu já tenho algumas pessoas junto comigo no meu time, crescendo também, estudando. E eu acho que é isso. Eu quero crescer. Eu quero sempre estar aprendendo mais para oferecer o melhor para os meus clientes. E também quero fazer o melhor para o meu time, né? Eu sempre falo, você pode me mandar mensagem. Às vezes eu demoro de responder, mas eu vou te responder. E não só o time, né, no caso, não precisa só perguntar para mim. Pode perguntar para o Sim. time, para o grupo, né, que a gente tem. Então, assim, Black Jacket, esse ano, na verdade, Sim. não é no final do ano, não. No meio, eu sei que a gente está em junho, mas de repente lá para outubro, de repente. Final de outubro. Ai, meu Deus, que compromisso aqui, hein, gente? Final de outubro para a gente fazer uma celebração lá em Dallas, que a gente vai ter mais uma. A gente já tem mais uma viagem no calendário, né? Sim, então, final de outubro, Black Jacket. Ai, Jesus, Olha, agora que eu agora virou compromisso público. Sim, sim, sim. Que legal, e vai dar certo. Vai dar Sim. certo porque eu sei que você tá focada. Sim. E para você hoje, essa Giane de hoje, qual crença sua que você precisou matar aí nesses últimos 6 meses para você não só estar onde você está hoje, mas para você conseguir chegar onde você quer chegar daqui a um tempo? Eu sempre busquei acreditar em mim. Por mais que algumas vezes eu tivesse os altos e baixos, né? Mas eu tento. A minha crença é a questão de constância. Porque eu tenho a crença de ser constante para que dê certo. Por mais que as pessoas ao redor falem, será? Será? Quando der certo, não. Já está dando certo. Eu tenho fé, eu tenho foco e eu tenho determinação. Então, vai acontecer. Não é se. Eu tenho certeza que já está acontecendo. E eu vou fazer até acontecer. E eu vou fazer até acontecer. O meu marido teve uma vez que ele falou assim, não, se não der certo, você... Não, pode parar. Vai dar certo. Já está dando certo. Não por mal, ele falou, né? Porque, tipo, ele falou, eu sei que essa parte, né, é um pouco mais complicado e tal, mas se não der certo, já deu certo. Já está dando certo. Eu sou muito positiva.
E por mais que, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou tentar. Eu vou conseguir. E o Duque, né? Ele fala, e aí? Você vai tentar ou vai fazer? Eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. É. Que legal, que legal. E ao longo dessa jornada a gente vai... Porque a gente vai desfazendo de várias crenças, né, que a gente tem. Quando eu comecei, eu lembro de ter uma crença também que me impedia, às vezes, de romper. Que apesar de eu ter uma história com vendas, né? Eu sempre trabalhei com vendas, com joias e tudo mais. Mas eu tinha uma crença errada de que o meu perfil não era o perfil ideal para esse trabalho. Porque eu não era aquela pessoa que vai pra frente, aquela super, tipo, outgoing, né? Que vai e bate em todas as portas e que tem aquele perfil super executor, né? Sanguínea. Eu não sou essa pessoa, porque eu sempre fui uma pessoa muito mais ali do planejamento, uma pessoa que sempre gostou mais de olhar o número pequeno, né? Aquela coisa mais técnica. E eu tinha um pouco essa crença. E daí teve um momento que eu despertei e eu falei assim: o que eu tiver de melhor, eu vou trazer para a mesa. Maravilha. Todo mundo tem uma parte que é ótima para o negócio e uma que talvez não seja tão ótima. Sim. Mas o que eu tenho de bom, eu vou colocar na mesa, à disposição. E acho que isso me fez mudar muito, a minha mentalidade mudou muito. E eu comecei a receber muito feedback positivo mesmo, né? De que eu tinha uma didática para poder ensinar as coisas. E hoje, se você me perguntar assim do que eu faço hoje, da minha rotina, todos os dias de trabalho, o que eu mais amo fazer? Eu amo ensinar as pessoas. Ontem eu tive o prazer de fazer o treinamento ali para vocês. Eu amo ensinar as pessoas o que eu sei. Eu amo dar uma ideia de uma coisa que talvez ninguém tenha pensado em fazer, ou que talvez ninguém saiba muito bem fazer. Mas eu gosto de ir lá estudar, ensinar as pessoas. Então eu descobri assim uma carreira dentro da minha carreira. Não, as aulas que vocês dão, você passa tanta tranquilidade e, tipo, a gente se sente... Nossa, realmente, eu acho que todo mundo ontem, na mansão, a gente ficou assim, meu Deus, a gente tem tantas possibilidades nesse mercado e você com a maestria ensinou a gente detalhe por detalhe, né? Teve o Fernando também com aquele eu esqueci a palavra, né? A chave. Da chave, né? Que ele fez aquela dinâmica. Ele fez aquela dinâmica com a gente, com a chave, e todo mundo se emocionou, porque cada um tem as suas questões internas, né? E a gente precisa trabalhar muito o nosso mindset, porque acredito eu que seja 80% o nosso mindset e 20% é ação. Exatamente, exatamente. É muito mais... realmente, não adianta a gente ficar ensinando as pessoas lendo livro de natação, né? Eu falo o seguinte, não adianta, você não vai aprender a nadar lendo livros de natação. Você só vai aprender quando você colocar o pé na piscina, né? E começar a dar as primeiras braçadas. E é isso, é por isso que eu acho que hoje a gente tem um método que dá super certo. Porque a gente desenvolveu uma metodologia ao longo dos anos, que a gente pode pegar uma pessoa inexperiente e ensinando, colocar essa pessoa dentro da água. A gente vai falar assim para ela, não precisa ler o livro de natação, não precisa, você vai poder entrar na água sem saber nadar, e aos pouquinhos eu vou te ensinar a dar as primeiras braçadas. E a gente vai fazer assim, primeiro você vai vir e vai me ver dando as braçadas. Sim. Depois a gente vai nadar braçada por braçada juntas. Depois você vai dar as braçadas e eu vou te olhar. Sim. E depois eu vou só ficar da retaguarda, te dando o suporte que você precisa. Exatamente. E é assim que a gente faz, né? Com todas as pessoas. E ano após ano a gente tem visto tantas histórias, né? Tantas histórias de tantas pessoas que compraram essa missão junto com a gente. Eu lembro, eu e Fernando começando essa carreira 6 anos atrás, com a nossa filhinha recém-nascida no colo e falando, a gente vai fazer até dar certo. A gente veio do Brasil para cá, porque e Deus abriu essa porta para nós. E essa aqui vai ser a última carreira da nossa vida. E a gente vai fazer até dar certo. E a gente foi, assim, obstinadamente fazendo.
Então, eu vejo assim hoje quanta gente, né? Eu olhei para trás ali na convenção, olhei para trás todas aquelas mesas ali, porque um dia a gente começou, né? E um dia você vai olhar para trás, profetizo na sua vida, que você vai olhar para trás, assim, numa convenção, e você vai falar assim: uau, o meu sim mudou a vida de todas essas pessoas. Porque o imigrante, muitas vezes, ele para de sonhar. Ele para de sonhar porque o boleto ali de todos os meses, às vezes, faz com que a nossa motivação saia do coração e ela vá só para a cabeça. Né? E o nosso trabalho ele é um trabalho de emoção. Né? É de conectar com cada família, e entender o que cada família precisa e entregar aquilo que ela precisa, para que um dia ela possa viver a prosperidade financeira na vida dela. É muito forte, né? Sim, é porque a gente sai do nosso país de origem, não para ser a mesma coisa, e sim para fazer a diferença, né? E eu acho que muitas pessoas pensam: nossa, isso não é para mim, isso é muito para mim. Uma frase que você me falou no cruzeiro é que as pessoas acham que, nossa, é muito bom para ser verdade, mas é verdade. E eu tô vivendo isso na pele. Eu sou de verdade muito grata por fazer parte disso e por fazer a diferença na vida de muitas pessoas, porque são pessoas. A gente está aqui para auxiliar, para fazer com que a gente prospere e que o outro, com certeza, prospere junto com a gente. Que lindo, que lindo. É sempre sobre os outros, né? Sobre pessoas que a gente vai impactando ao longo do caminho. Sim. Fala uma coisa pra mim, Jane. Me fala um pouco desse ambiente que a gente vive. Do ambiente, da grande família que a gente tem aqui na empresa. Como é chegar numa convenção como a gente chegou, mais de 1.000 pessoas, e ver a turma que a gente tem ali dentro da empresa, né? Porque eu chego e para mim, é um grande encontro de amigos. Né? Você encontra pessoas do seu time, você encontra pessoas de outros times. E todo mundo se abraça e a gente Sim. tem um ambiente colaborativo. Eu acho isso muito saudável. Me fala um pouco de como é chegar, você que é uma novata, assim, nesse meio. Então, a gente alugou um Airbnb, né? A gente ficou os 2 dias, 3 dias, na verdade, juntos. O nosso time, assim, separadinho. E quando a gente chegou na convenção, eu falei assim, nossa, eu assisti a anterior, né? Só nos vídeos, que foi em Dallas, né? Aham. Do ano passado. E eu falei assim, nossa, eu vou estar lá e tal. Porque depois são os vídeos mais antigos, né? Que as Aham. pessoas postam e tal. E aí, quando eu me vi lá, eu falei assim, gente, é real. Eu tô aqui. E as pessoas, é exatamente isso, não é fake, né? As pessoas te abraçam, te recebem, te dão as boas-vindas. E quando eu subi naquele palco, que foi surpresa para mim, porque eu já estava certa, não, eu vou subir só na próxima e tá tudo bem. Eu estava lá para filmar, né, a Carlinha, e quando eu vi ela pegando a jaqueta azul, Ai, que emoção, né? foi assim. É porque é bacana a gente, claro, receber dinheiro e tal, mas é melhor ainda a gente ter o reconhecimento, né? E aqui nessa indústria, eu tô sendo premiado o tempo todo, porque quando você cresce um pouquinho, você alcança outro nível, você também está sendo reconhecida lá. As pessoas começam a te conhecer realmente. E as pessoas começam a te mandar mensagem e tal, e para um ajudar o outro, né? E foi muito gratificante. Eu vendo aquilo lá acontecendo e eu estando lá. Parecia um sonho e um sonho que se tornou realidade. Eu olho para aquele mar de pessoas, né? E a gente tem tantos brasileiros, né, tendo sucesso ali. E é legal que assim a gente vibra por cada conquista.
Sim, E a gente sabe que o mercado é tão grande, que tem para todo mundo. sim, Todo mundo. Quanto mais gente a gente tiver, mais a gente vai garantir que nenhum brasileiro vai passar por uma situação, fazer um GoFundMe, precisar fazer uma vaquinha na internet, porque teve alguma doença e ficou numa situação complicada, né? complicada. Uhum. Financeiramente. Então, a gente precisa de um exército. Sim, Então, depende se você está ouvindo esse vídeo, a gente precisa de mais pessoas, sim, né, para poder alcançar pessoas em estados em que a gente ainda não está presente, né? O Colorado precisa de um time de sim, pessoas. Tem muitos brasileiros por lá e americanos. Na sim, verdade, a gente fala muito de atender o brasileiro, mas tem muitos americanos que precisam do nosso auxílio, do nosso trabalho, que precisam se planejar para ter uma reposição de renda imediata, caso tenha algum tipo de doença, sim, que tenha algum mecanismo que proteja o patrimônio que eles já construíram durante toda uma vida, que tenha alguma reserva de dinheiro para poder viver de renda, um lugar para semear, para que um dia possa viver da colheita. sim, Tantas pessoas ainda precisam saber do que a gente faz, né? exato. Por isso que hoje a gente fala tanto, e o VDC Cast, foi feito para isso, né? Para a gente propagar, né, essa missão de mais e mais pessoas que estão engajadas no propósito de ajudar financeiramente essa comunidade tão grande que a gente tem aqui, né? Com certeza, com certeza. Então, é importante, né? Eu tenho no meu time agora uma costarriquenha, mas Ah, só que que ela lindo. fala português. Ela foi para a convenção, ela fala português, ela fala espanhol e fala inglês. Eu falei assim: aqui, ó, a gente vai conseguir trabalhar com todas as pessoas que precisam e merecem saber sobre educação financeira. Então, assim, eu conto contigo. Ela está ansiosa para começar logo. E é bacana quando você faz parte da convenção, né? Porque você vê que é real, que ajuda tantas e tantas pessoas. Então, assim, e foi muito bacana, foi muito gratificante trazer pessoas novas que estão começando mesmo na caminhada e elas estão vendo que é possível começar do completo zero. Você não precisa saber absolutamente nada sobre finanças, mas você pode ter vontade de aprender e de ser ensinável, né? Então, assim, eu acho que é importante você ter o coração aberto Sim. para o novo, né? A humildade, né? Uhum, De aprender de novo, né? sim. Então, hoje, o que que você poderia, por exemplo, dar de dica para uma pessoa que está começando, uma pessoa que está assistindo de repente esse vídeo e falando assim: vou dar uma chance para essa carreira. Vou dar uma chance para essa carreira, que talvez, como deu certo para Ellen, como deu certo para Jane e para tantas outras pessoas, eu creio que isso pode ser também uma oportunidade. Dá uma dica para essa pessoa, para que ela possa ter um resultado parecido com esse resultado rápido que você está tendo, né? Então, eu sempre falo, né, que primeiro você precisa acreditar em você, né? Porque a partir do momento que você acredita em você, nada externo consegue te abalar. Então, e a constância. Porque eu tive finais de semana que, tipo, domingo eu estava lá atendendo, porque eu tenho um foco e eu tenho uma meta a atingir. E a gente não tem essa questão de você precisa fazer isso. Não. Eu tenho a minha própria meta. Então, é acreditar em si e ter constância, que vai dar certo. O que você precisa já está dentro de você. Sim, E a gente vai te dar suporte em tudo que for externo, exatamente. né? É isso. Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bom. E me fala, você costuma ler? Você gosta de ler? Sim, eu não leio tanto, porque eu acho que eu tenho um pouquinho de TDAH, meu Deus. Mas é porque eu começo a ler, aí eu já quero fazer outra coisa, eu fico. Mas eu li o Pai Rico, Pai Pobre. Muito bom. Nossa, o GoPro. Então, assim, são livros que eles abrem a nossa mente. E olha que, tipo, porque no nosso time sempre falam, né? Oh, lê isso, lê aquilo. Eu tô com alguns na minha sequência, né, para ler, mas o Pai Rico, Pai Pobre, ele me deu assim Mexeu com você. nossa, nossa. Eu acho que mexeu com muitas pessoas também, né? Porque Muitas. ele dá um alerta, né? Ele faz com que a gente. Ei, abra a mente, você pode fazer isso. Muito bom, muito bom.
E hoje, qual que é, na parte da sua rotina, qual rotina ou hábito hoje você introduziu na sua vida que você não abre mão? Que faz parte hoje do seu dia a dia e que te ajuda nesse negócio? Então, eu sempre, lá no Colorado, quando não tá frio, eu tento sempre, durante o dia, eu tento atender ou ligar para as pessoas, né? Durante a tarde eu faço mais reuniões e tem um espaçozinho antes de anoitecer, porque agora tá anoitecendo 8h30 da noite, eu gosto de caminhar ou andar de bicicleta perto do lago. Isso abre a mente, é muito gostoso. E eu acho porque a gente precisa, né, ter esse momento de liberdade para dar uma esparecida. E a gente gosta muito lá no Colorado de andar de bicicleta, fazer hiking. Isso eu tento sempre fazer todo santo dia quando não tem a neve. Quando tem a neve, aí a gente fica assistindo TV e tá tudo ótimo. Desfrutar também da vida, né? Sim, Desfrutar da importante. vida. Eu tenho um grande amigo, ele é um homem sábio e ele sempre fala que a primeira função do dinheiro que a gente ganha é a gente aprender a multiplicar. Multiplicar, desfrutar e depois transbordar na vida dos outros, né? A gente estava falando lá na mansão, esses dias no treinamento, quantas pessoas falando do desejo que tem de prosperar. Mas não prosperar só para si. Mas de poder prosperar para poder ajudar outras pessoas também, né? Sim. De poder realmente ser o missionário que abençoa obras, né? Que ajuda aquelas famílias que às vezes estão passando por um pior momento ali da sua vida, né? E você poder dar socorro financeiro para essas pessoas. Então, que lindo, né? Que lindo. Eu fiquei muito emocionada nessa parte quando o pessoal começou a fazer esses depoimentos. E a gente conhece muita gente, né? Nessas reuniões, eu falo com muitos clientes que a gente nunca teria a possibilidade de conhecer mais e mais pessoas se não fosse nessa carreira. Eu consigo atender pessoas online e conhecer pessoas que eu tô vendo que eu tô fazendo a diferença, né? Que elas são gratas pelo meu trabalho em si, mas acaba sendo amizade depois. Eu tenho um cliente que ele é jardineiro, né? Ele trabalha com essa parte e eu comecei a plantar, né? A gente tem um jardinzinho lá, e eu tenho morangos e tal, não sei o quê. E aí eu postei, ele falou assim, olha, e tinha umas minhoquinhas lá. Ele falou assim, olha, essa terra tá muito boa. Eu falei assim, eu tô aprendendo. E acaba ficando uma parceria, não é só um cliente. Acaba se tornando um amigo também, né? Eu acho que acontece muito que legal, isso, né? Muito, acontece muito. Que legal, que legal. Muito bom. Amei a nossa conversa. Eu tava nervosa no começo. Mas é uma conversa leve, né? Totalmente, que foi bom. maravilhoso. A gente amou saber um pouco mais da sua vida, da sua história. Tenho certeza que a sua história vai ressoar na vida de outras mulheres também. Sim. E que a gente possa, juntas, fazer esse exército do bem de mulheres e de homens que ajudam outras pessoas a prosperarem. Caminhando aqui para o nosso encerramento. Jane, olhe para aquela câmera ali, ó, onde 8 bilhões de pessoas estão te olhando. Ai, meu Deus. Deixe seu último recado, a sua última mensagem para essas pessoas, uma mensagem de encorajamento para quem quer mudar de vida aqui nos Estados Unidos. Então, como eu sempre falo, né? Acredite em você, em primeiro lugar, e se dê a oportunidade de conhecer, de se abrir para o novo. Porque, às vezes, quando a gente não tem conhecimento, a gente deixa a porta fechada. Então, abra as portas para que o novo apareça na sua vida. Muito bom, muito bom. Gente, esse foi mais um episódio do VDC Cast. Nos siga aqui para nos acompanhar nos próximos episódios, em que a gente vai contar cada vez mais histórias reais de pessoas reais, tendo resultados reais e extraordinários. Então, nos sigam aqui, não deixem de nos acompanhar e bora prosperar. Bora prosperar.